Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Roberto Silva, da Igreja Batista Casa de Deus, e nós vamos participar de um estudo abençoado. Você vai viver uma grande experiência, a experiência de descobrir o que representa frequentar uma igreja, o que representa uma igreja na sua vida. E nós vamos orar nesse momento. Eu quero iniciar orando. Vamos falar com o nosso Deus, pedir a bênção do Senhor para este momento tão especial. Vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós queremos nesse momento, Pai, te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos proporcionando, ó Deus, de meditarmos um assunto tão sério, tão importante, um assunto que nos direciona a Deus, um assunto que nos leva a ter uma vida de relacionamento com o nosso Deus. Pai, muito obrigado. Venha nos abençoar nesse momento. Deus, que os teus anjos estejam ministrando agora, ó Deus, através da minha vida, um estudo abençoado, que todos que irão participar, todos que irão assistir, ó Deus, essa programação, sejam alcançados pelo teu poder. Nós oramos a ti, agradecidos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos conversar sobre um tema maravilhoso. Nós estamos vivendo neste ano um tema muito especial, crescendo em amor. E nós vamos estudar aqui juntos, vamos participar desse momento tão especial juntos, sobre o tema crescendo em amor pela casa de Deus. E uma pergunta se faz necessário nesse momento: o que é crescer em amor pela casa de Deus? Ou por que crescer em amor pela casa de Deus? Por quê? Porque a sua igreja é a sua vida. Nós vamos juntos estudar esse livro abençoado que se chama Sua Igreja, Sua Vida. Esse livro que o nosso amado pastor Jorge Navac escreveu no ano de 1997. E esse tema que nós vamos estudar está baseado nesse livro. As meditações que nós iremos fazer, elas estão baseadas nesse livro. Mas veja bem, não há como estudar esse livro inteiro, não há. Esse livro é muito precioso e tem muitos assuntos aqui, muitos assuntos. E nós vamos estudar, teremos 4 meditações, 4 estudos nós iremos realizar, mas eu vou fazer o resumo, bem assim, vai ser o resumo do resumo, como diz o nosso pastor Jorge. É o resumo do resumo. Depois, se você ainda não tem esse livro, eu vou verificar direitinho se ainda existe alguma edição desse livro para você adquirir, porque é um livro importante demais para o crescimento daqueles que realmente desejam se aproximar de Deus e ter uma vida na direção de Deus. Vejam bem, eu vou ler um versículo na palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. Você pode acompanhar aí na tela esse versículo. Efésios capítulo 3, versículo 10, que nos diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha só, para que pela igreja, veja só, a multiforme sabedoria de Deus, olha como Deus é sábio. Deus instituiu a igreja, mas não existe somente uma igreja, existem várias igrejas e várias modalidades de igrejas. Para quê? Para que você se encaixe numa igreja, para que você encontre uma igreja onde você vai sentir-se bem, feliz, vai se adaptar à maneira daquela igreja. Porque alguns, por exemplo, não aceitam uma bateria, por exemplo, na igreja.
Na verdade, ele não aceita, ele não gosta. Então ele vai procurar uma igreja que não tenha bateria, né? Ele vai procurar uma igreja mais calma. Muitos só gostam de um teclado na igreja, outros um piano. Então vai ter só um piano lá, tocando os louvores ali na igreja, e o povo participando dos louvores. Tem igreja que no momento que vai cantar, ela, mesmo que seja uma música um pouco mais agitada, ela não consegue nem bater palmas, né? Então, veja bem, Deus permitiu tudo isso para que você que está me assistindo nesse momento, tenha a oportunidade de participar de uma igreja, porque a igreja ela é fundamental na vida do cristão. É a igreja que nos coloca perto de Deus. É a igreja que nos conduz para mais perto de Deus, que nos proporciona ensinamentos gloriosos para nos aproximarmos do Senhor. É a igreja que nos mostra, através da palavra de Deus, o caminho que devemos seguir e o caminho que nos leva para o céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos estudar, vamos participar juntos, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para todos nós. Então, vamos iniciar, nós vamos estudar aqui, são 2 capítulos desse livro, é o início, né? São 2 capítulos. Então, o que é igreja? O que é igreja? Nosso pastor menciona aqui com muita propriedade, e ele inicia esse livro dizendo que a igreja é uma construção divina. Nós estamos sendo construídos por Deus através da igreja. É a igreja que nos edifica através dos ensinamentos, através dos estudos, através da palavra que nós ouvimos, através dos louvores, adoração. Nós estamos sendo edificados em Deus. Então vejam bem, o supremo arquiteto é Deus. Por isso a construção é divina. Ele é o supremo arquiteto. Aqueles que amam a igreja têm o privilégio de ser construído por Deus na sua vida espiritual. Meu irmão, olha que maravilha. Quantas pessoas vivem nesse mundo e não sabem nada a respeito de Deus. E se você perguntar para ela por que você nasceu nesse mundo, o que você está fazendo aqui, quando morrer, para onde você vai, ela não vai saber responder coisíssima nenhuma, porque ela não sabe nada a respeito desse Deus maravilhoso. Então, aqueles que amam a igreja, aqueles que vivem a igreja, têm esse privilégio maravilhoso de ser construído, ou seja, edificado na sua vida espiritual. Por quê? Porque ele vai aprender sobre Deus. Nós somos, irmãos, o corpo de Cristo se manifestando nesse mundo e conduzindo as pessoas a Deus. Olha que maravilha, Deus conta comigo e com você. Deus conta com cada um de nós nessa tarefa linda, maravilhosa, que é conduzir as pessoas até Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você, se você não nasceu, não teve o privilégio de nascer num lar evangélico, um dia você recebeu um convite para estar presente numa igreja, ou através de um folheto, né? Alguém o convidou para estar numa igreja. Por quê? Porque essa pessoa já participa da igreja, essa pessoa já participa de uma igreja, e veja, aquilo que ela tem aprendido na igreja, ela quer que outras pessoas também aprendam, porque o que ela descobriu foi fantástico, o que ela descobriu foi maravilhoso, uma luz gloriosa brotou na sua vida, e através da igreja ela descobriu o caminho maravilhoso que nos conduz para o céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse medicamento santo, divino, que curou a sua alma, que transformou a sua vida, ela deseja que outras pessoas conheçam o mesmo caminho, e que você possa ser conduzido ao céu através daquilo que você vai aprender na igreja, e ela será um reflexo da igreja. Nós somos o corpo de Cristo se manifestando nesse mundo e conduzindo as pessoas a Deus. E onde quer que você esteja, você será o reflexo daquilo que você tem aprendido na igreja. E, logicamente, você deseja
que os teus amigos, teus parentes, os teus vizinhos também conheçam, descubram aquilo que você conheceu através da igreja, que é um mistério maravilhoso da salvação gloriosa em Cristo Jesus. Então, quando falamos em igreja, nada mais é do que o corpo do Senhor Jesus em suas partes diferentes. É o corpo do Senhor Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo é constituído de mãos, de olhos, ouvidos, pés. E você faz parte desse corpo. Ou você é a mão, talvez você seja um dedo desse corpo. E olha, nós temos 10 dedos nas mãos, não é? E se nós tirarmos um dedo desta mão, esse dedo irá fazer falta. É um mistério de Deus, né? Deus criou o nosso corpo perfeito, né? E se faltar um elemento desse corpo, toda a igreja vai sentir falta. É o que acontece, não é? Às vezes, algumas pessoas estão na igreja e, de repente, ela conhece um outro ministério, ela resolve transferir-se para um outro ministério e você tinha uma certa amizade com ela, um bom relacionamento com ela, e aquele grupo que a conhecia, quando ela deixa a igreja, essa pessoa faz falta para nós. Se faz falta para nós, imagina para o corpo de Cristo. Imagina para o corpo de Cristo que somos nós, que é a igreja, não é? Então veja como é sério fazer parte de uma igreja, é fazer parte do corpo de Cristo. Então, diante disso, devemos crer e aceitar este fato, de que Deus deseja se manifestar ao mundo através da igreja que somos nós. Através da igreja que somos nós. Nós somos a igreja do Deus vivo aqui na face da terra. E isso não deixa de ser uma grande família, ou seja, a família de Deus na terra. E quando você começa a frequentar uma igreja, veja como é sério isso, você começa a frequentar uma igreja, você começa a fazer parte da família daquela igreja, e principalmente da família de Deus na terra. Como é sério isso, não é, irmãos? Como é sério isso? Onde quer que você esteja, você é um representante da igreja do Deus vivo na face da terra. E isso representa o quê? Que nós devemos estar cheios, transbordando de muito amor e carinho para com as pessoas. A igreja é um lugar onde nós nos sentimos amados, nos sentimos acolhidos, e é isso que nos leva a amar a igreja. É isso que nos leva a crescer em amor pela igreja. E você vai descobrir, através desse estudo, que você precisa crescer em amor pela casa de Deus, a igreja que você frequenta. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem derramado a sua unção poderosa sobre a igreja, e nós temos recebido de Deus esse alimento que tem nutrido a nossa alma, tem nutrido o nosso espírito, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Vejam o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, versículo 19, e você pode verificar aí o versículo na tela, você pode acompanhar. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha que maravilhoso isso. Concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Por quê? Porque você faz parte da igreja. Então você torna-se família de Deus. Você representa a família de Deus onde quer que você esteja. É muita responsabilidade, não é? É uma responsabilidade muito grande, mas nós fazemos parte da família de Deus. Isso é glorioso demais. Somos o povo de uma mesma família, a família de Deus, construídos assim, casa espiritual, onde reside o Senhor Jesus Cristo. Interessante isso, né? Você começa a conversar com alguém e 5 minutos de conversa, você já descobre
que aquela pessoa faz parte da família de Deus. Talvez não faça parte da família Casa de Deus, talvez não faça parte da família da igreja que você frequenta, mas 5 minutos de conversa, o próprio linguajar da pessoa já a denuncia, e você já começa a pensar, ele faz parte da família de Deus. É maravilhoso isso, não? E quem proporciona tudo isso a nós é a igreja do Senhor. Que bom, que maravilhoso é isso. Vamos ver ainda Hebreus 3, versículo 6. Hebreus 3, versículo 6, e você pode acompanhar aí conosco esse versículo. Olha o que diz aqui. Cristo, porém, como filho, em sua casa, olha só, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Olha que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso se guardarmos até o fim. Porque a palavra do Senhor diz que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você guardar até o fim essa gloriosa realidade de filho de Deus, a palavra do Senhor diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1, versículo 12, né? Então, você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus e você faz parte da casa de Deus. Que maravilha, não? Nós só temos que amar, não é? Nós só temos que amar um lugar como esse, amar a nossa igreja. Ame a tua igreja, meu irmão, e cresça em amor pela tua igreja. Então, somos o povo de uma mesma família, família de Deus, isso é glorioso demais. Jesus Cristo denominou a sua própria casa de igreja. Olha só, irmãos, foi Jesus Cristo quem denominou a sua casa como igreja. E ele a chamou de sua noiva. Olha que lindo, que maravilhoso. A noiva que ele, o noivo, brevemente virá buscá-la. Olha que maravilha, brevemente virá buscá-la. Eu espero que você, noiva de Cristo, esteja se preparando para esse encontro maravilhoso com o noivo. E a igreja, ela é primordial. A igreja nos prepara, a igreja nos ajuda de uma forma gloriosa nesta preparação para o encontro com o noivo, meu irmão, que está para acontecer. Diante de tudo que nós temos visto acontecer no mundo, nós temos a certeza que está para acontecer esse encontro maravilhoso. Então vejam só, fazemos parte de uma construção divina, portanto cada um tem que procurar edificar a seu irmão. Se você vê que ele está passando por um momento difícil, se você vê que ele está faltando aos cultos, faltando na igreja, você deve procurá-lo ou procurar a liderança da igreja e dizer que tal irmão que você o conhece, que ele está passando por necessidade, para que esse irmão retorne à igreja o mais rápido possível, porque é fundamental a presença nossa na igreja. Não podemos ser pedras de tropeço na vida de ninguém, meu irmão. Não, nós temos que ajudá-lo. Se você não pode ajudar o teu irmão, não vá atrapalhar a vida dele. Se você não pode ajudá-lo, meu irmão, você vai fazer só uma coisa, que é primordial também. Você vai só orar por ele. Vai só orar por ele. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. A palavra do Senhor diz em Amós 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Olha só, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então isso é família, isso é casa de Deus. Nós precisamos caminhar juntos, um ajudando ao outro, ajudando nessa jornada maravilhosa que todos nós estamos, esse empreendimento divino, essa jornada que está nos conduzindo para o céu. Então, cada um da família tem que viver em função do seu irmão.
Você tem que viver em função dele, sempre olhando e vendo se ele está necessitando de algo material, até mesmo material, né? Ou principalmente espiritual, se ele está precisando de ajuda. É desta maneira que estaremos crescendo em amor, amor pela igreja, né? É desta forma. Nunca dando as costas para quem mais precisa, de forma nenhuma, nunca. Deus nos chamou para viver o sobrenatural que Ele tem preparado para você e a sua família. Deus tem preparado o melhor para nós. Deus tem preparado o melhor para a sua igreja. Ele quer nutrir a sua igreja para que ela possa crescer cada vez mais espiritualmente. Nesta linha de pensamento, iremos considerar o nosso estudo. É nessa linha de pensamento, crescendo em amor pela casa de Deus. Vamos observar então 4 textos que nos introduzirão nesse amor que devemos sentir pela nossa igreja, que deve ser com certeza a nossa vida. Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas que falam exatamente sobre isso, sobre a igreja. Atos 2, versículo 1. Veja que interessante, está aí na tela para você acompanhar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora vamos para o versículo 42 desse mesmo capítulo. Veja que maravilha. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, logicamente, você que conhece a Bíblia, já lembra-se que essa passagem bíblica fala sobre a descida, né, do Pentecostes, aquele momento que os 120 estavam reunidos lá no templo e foram cheios do poder de Deus, né? Algo maravilhoso. Então aqui está falando sobre a igreja primitiva. Olha só, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto é igreja. Ainda Atos 2, 46 e 47. Olha o que diz aqui, está aí para você acompanhar. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha o valor da igreja. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha só, a igreja, ela conta com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que maravilha, não? Louvado seja Deus. E ainda aqui, um último versículo para lermos, Atos 4, versículo 31. Acompanhe aí, olha só o que aconteceu na igreja. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que bênção! Foram cheios do Espírito Santo para que com intrepidez anunciavam então a palavra do Senhor. Que lindo que é a igreja! É na igreja que acontece a manifestação do poder de Deus. É na igreja que nós nos preparamos para enfrentarmos o mundo lá fora e para levarmos esse conhecimento santo e maravilhoso para as pessoas. O segundo capítulo desse livro nos fala que a nossa igreja é o nosso braço forte. Nunca esqueça, você há de ser sempre aquilo que é a sua igreja. Nunca esqueça isso, meu irmão. Você há de ser lá fora aquilo que é a sua igreja. Você vai refletir a sua igreja por onde quer que você esteja. Por isso, o seu amor deve crescer por ela. Ela é fundamental na sua vida. Você não pode apenas fazer número na igreja. Não, de jeito nenhum. Você deve participar da mesma através das oportunidades gloriosas que surgem nos mais diferentes ministérios existentes na igreja. Nós temos vários ministérios. Eu não vou enumerá-los aqui porque a relação é grande,
mas com certeza você vai se encaixar em algum ministério e você vai trabalhar no reino de Deus e será ricamente abençoado. É o braço forte, a igreja nos colocando em condições espirituais para abençoarmos a vida de outras pessoas. A igreja vai nos sustentar nesse caminho santo e maravilhoso. Então, o braço forte que ela representa ser é para aqueles que de fato estão ligados e entrosados nela e que creem na existência desse braço forte. Esse braço forte, meu irmão, é o poder de Deus que nos sustenta, que nos fortalece. Foi assim que nós aprendemos na nossa caminhada até o dia de hoje. Esse livro, escrito pelo nosso pastor Jorge, foi escrito para a edificação da sua igreja, para que a sua igreja descobrisse o valor extraordinário que existe na igreja. Em 1998, esse livro foi estudado na Escola Bíblica da Igreja e foi de grande valia, de grande bênção. Eu sei que muitas pessoas vieram depois disso. Talvez você seja uma dessas pessoas. Por isso é importante você estar acompanhando esses 4 estudos que teremos, né? Vai ser de grande valia para você. Vejam só, cuidado com um grupo hoje chamado Grupo dos Desigrejados. É estranha essa palavra, né? Desigrejados. Mas é um grupo que tem se levantado por aí e tem crescido. Muitas pessoas que acham que não é necessário a existência da igreja. Não é necessário frequentar uma igreja. Meu irmão, a igreja, ela é fundamental. Nós encontramos tantos versículos na Bíblia que falam sobre isso, né? O próprio rei Davi, no Salmo 122, ele declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus, quando esteve nesse mundo, Jesus frequentava as sinagogas, né? Ele ia nas sinagogas. Então, veja, meu irmão, é importante demais a igreja, né? Talvez você diga assim, mas somente aqueles que estão na igreja vão para o céu? Não posso dizer isso para você. Não posso dizer isso para você. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, não é? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então você pode ser salvo sem a igreja. Basta você crer em Jesus como teu único e suficiente Salvador. Mas a igreja, ela é fundamental. Ela é o braço forte que vai sustentá-lo nesse caminho maravilhoso. Irmãos, nós não conseguimos ficar sem o nosso pão de cada dia, não é verdade? Não podemos ficar sem ele, o nosso físico vai permanecer. E como é que vamos alimentar o nosso espírito? A igreja, ela nos fornece esse alimento. A igreja nos edifica nesse caminho maravilhoso. Louvado seja Deus pela igreja que nós temos, a igreja que nós frequentamos. Ela é fundamental na vida do cristão. Então valorize a igreja, ame a igreja, porque ela é a sua vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está edificada sobre a rocha, que é o próprio Senhor. Esta rocha, pedra angular, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que ela permanece em pé até hoje, porque o alicerce é forte, é uma rocha, não é verdade? Quantos já se levantaram contra a igreja e continuam se levantando até hoje, né? Nosso país, graças a Deus, é um país abençoado. Nós não temos tanta perseguição à igreja. Já tem alguma coisa acontecendo por aí, não é? Mas não é como em outros países. Tem países por aí que jamais teríamos a oportunidade de colocar os ônibus na rua para trazer as pessoas para a igreja. Esses ônibus seriam simplesmente bombardeados. Não é verdade? Mas nós temos essa liberdade, a nossa igreja tem os ônibus, a igreja que te busca em casa, né? Que privilégio maravilhoso, até isso, para que você esteja participando da igreja e se alimentando da palavra de Deus na igreja, que é o seu braço forte. Então, é onde estamos edificados pelo Senhor da igreja.
segurança real e verdadeira. Sua igreja, sua vida tem que ser o seu braço forte e inabalável. Então, meu irmão, você não pode perder as oportunidades que lhe são oferecidas. Você pode crescer através dos cultos, louvor, adoração, a ministração da palavra. Você pode crescer através dos estudos bíblicos, através da escola bíblica, que é uma bênção gloriosa na vida do cristão, através dos ministérios que você se envolve para que os ministérios também promovam em você esse crescimento na tua vida espiritual. Então, quando você participa de tudo isso, é quando você afirma: eu amo a minha igreja e preciso amá-la cada vez mais. Você acaba se apaixonando pela igreja, participando de tudo aquilo que ela tem para lhe oferecer. Veja só, você existindo para a igreja e a igreja existindo em você. Olha como é sério isso. Você existindo para a igreja e a igreja existindo em você. Isso é poderoso demais. Isso não é um jogo qualquer, mas é um fato real, verdadeiro e eterno. Ah, meu irmão, que maravilha, não? Atingir esse patamar é necessário e indispensável para todos que estão na igreja. Atingir esse patamar. Você existindo na igreja e a igreja existindo em você. O profeta Jeremias nos fala no seu livro sobre algo que causou até decepção a Deus, pois o seu povo virou as costas para ele. Olha que terrível. Jeremias 2, versículo 13. Você pode acompanhar aí esse versículo. Olha só o que diz aqui. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha só, 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. É o primeiro grande mal, deixar a Deus. E você sabia que, infelizmente, tem pessoas que estão deixando a Deus? Como é que eu posso deixar a Deus? Olha, o primeiro passo de deixar a Deus é você deixar a tua igreja. É você deixar de frequentar uma igreja. Você está deixando a Deus. Talvez você diga assim: ah, mas eu vou ser crente em casa, eu vou ser forte, eu vou conseguir sobreviver porque eu já aprendi demais de Deus na igreja. Não faça isso, meu irmão. A igreja, como eu disse e vou repetir, é aquele alimento glorioso, é o teu braço forte que te ajuda a permanecer firme e fiel a Deus. E olha o segundo mal: cavaram para si cisternas rotas que não podiam reter a água, quer dizer, não serve para nada, não é verdade? Então, meu irmão, não abandone a tua igreja, ame a tua igreja. Veja só, não jogue fora as bênçãos que você tem recebido na igreja, não jogue fora. A igreja, ela é poderosa, ela é gloriosa e ela te mantém perto de Deus, te mantém alimentado através da palavra do Senhor. Então vejam bem, o povo trocou as bênçãos de Deus, trocou o verdadeiro Deus por deuses que jamais poderiam se levantar e lhes oferecerem qualquer ajuda. Trocaram o Deus verdadeiro, o Deus legítimo, por deuses. Que terrível isso. Aliás, o povo de Deus imitou o povo que tinha os seus deuses, né? E até fabricaram deuses semelhantes aos povos vizinhos. Que coisa terrível, não? E é interessante que os povos vizinhos não fizeram isso. Continuaram firmes lá com os seus deusinhos lá. Mas o povo de Deus, que decepcionou a Deus através dessa atitude, abandonaram o Deus legítimo e verdadeiro e começaram a construir deusinhos para ele. Ah, meu irmão, como é sério isso, não?
Veja como é fundamental a tua presença na igreja. Vai evitar que você, de repente, acabe adorando a ídolos, né? De repente você vai construir um deusinho lá e que vai tirar você completamente da presença de Deus. Eu não sei que deusinho pode ser, mas longe da igreja você não pode ficar. Essa é a grande verdade. E para vergonha do povo de Israel, os povos vizinhos não trocavam seus deuses de pau e de barro, enquanto que Israel acabou trocando o seu Deus a troco de nada. Não faça isso, por misericórdia. Somente agem assim aqueles que não entendem o que representa a igreja, que é o seu braço forte. Nunca se esqueça disso, pois nunca tiveram uma igreja, ou por alguma razão afastaram-se dela para viver a sua própria vida. Meu irmão, não existe vida fora do Senhor Jesus e não existe vida espiritual fora da igreja. Você precisa da igreja. Sem a presença da igreja, você vai perecer nesse mundo que está aí agindo terrivelmente, não é? As trevas estão crescendo terrivelmente e você precisa da luz poderosa do seu braço forte, que é a igreja. Que possamos entender cada vez mais o valor da igreja onde servimos e adoramos a Deus. Que possamos entender o valor real e maravilhoso que ela tem para cada um de nós. Não como uma cruz, um sacrifício, um sofrimento, mas como um avião que voa nas maiores alturas. Glória a Deus. É isso que você precisa, meu irmão. É isso que você precisa. Crescer, você precisa voar nas maiores alturas com Deus. E é através da igreja que você vai conseguir tudo isso, dar saltos maiores na sua vida espiritual. Amém, irmãos? Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Quero convidá-lo a participar de mais 3 estudos sobre a sua igreja, a maneira como você vai crescer em amor pela casa de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te aguardo aqui na próxima oportunidade que teremos para estar juntos, meditando então em mais 2 capítulos desse livro maravilhoso que é a sua igreja, a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço.